Ixi, já tinha pessoa. Ei. E aí, galera, boa noite. Deixa eu ver quem está aqui. Eduarda, Marcos Vinícius, Natália. Deixa eu ajeitar aqui. Massa. Galera, e aí, como é que nós estamos aí? Entramos um pouquinho mais cedo, né? Está faltando alguns minutinhos aí. Como é que nós estamos aí? Tranquilo? Massa. Entrou mais gente aí. E aí, galera, massa. Deixa eu ver quem é a mesma galera aí. Marcos Vinícius, Daniel tá aí. O Marcos não assistiu minha última aula. Natália tá aí, Daniel, Isabela. Galera, hoje nós vamos de hidrostática, né? Então hoje nós vamos de hidrostática. Hoje nós vamos tentar aí, né? Ver até onde que nós vamos. Eu também estou concluindo, porque normalmente hidrostática eu não faço em slide, né? Eu faço em quadro. Eu estou tentando aí preparar um slide. O slide está ficando top. Eu já estou em princípio de Pascal, ou teorema de Pascal, como vocês queiram chamar. Tanto faz, lei de Pascal, princípio de Pascal, teorema de Pascal, tanto faz. Hoje eu vou ver onde que nós conseguimos chegar, ver se nós conseguimos avançar um pouco mais, e amanhã a gente vai tentar concluir. Acredito que nós não iremos conseguir fechar a hidrostática essa semana, né? Porque a parte do empuxo é a parte bem importante, onde nós precisamos discutir bastante, né? Algumas coisas sobre empuxo, né? Algumas coisas, discutir algo a mais sobre isso, ter uma visão um pouco melhor. Então, acredito que nós vamos discutir um pouco mais na aula de empuxo. Eu preciso de uma aula só para empuxo. Eu preciso de um momento só. Eu preciso de um momento de explicar empuxo, mostrar as aplicações e resolver algumas questões com vocês. Tá? Estão me ouvindo bem aí? Como é que nós estamos aí? Dá um retorno aí para mim aí. Dá um retorno para mim, se está me ouvindo bem, se está tranquilo aí, como é que nós estamos aí? Por favor. Show, tá ok. Beleza. De boa. Então vamos lá. Fechou? Preparar os nossos slides aqui para vocês aqui, galera. Então, é esse aqui. Eu vou desligar minha câmera para que vocês prestem atenção unicamente nos slides. Depois eu volto a ligar minha câmera, tá? Fica tranquilo. Então, só para que vocês possam, né? A gente possa discutir e tal. Vamos ligar aqui a minha câmera. Então, vamos começar a nossa apresentação. Galera, então vamos, né? De hidrostática, show? Perfeito aqui, ó. Então, o que vocês perceberam aqui? O que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei aqui, ó. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é Arquimedes, né? Então, a ideia de Arquimedes, eu vou discutir lá na frente. Quem é esse cara? Quem é esse cara aqui, ó? O que esse cara fez aqui? O que esse cara fez para a hidrostática? Vamos estudar isso aqui. Aqui do lado, aqui, ó, nós temos aqui nada mais nada menos do que uma reprodução atual do experimento que ele fez lá pro rei Hierão, né? A gente vai discutir isso mais na frente, contar uma historinha, uma lenda sobre Arquimedes, né? A gente vai ter uma aula específica só sobre Arquimedes, que é uma parte bem importante aí pra gente, tá? Então vamos seguir aí, galera. No próximo slide, o que eu coloquei para vocês aqui? A gente tem que aprender a calcular, mas a gente vai aprender algumas dicas também para tentar determinar qual é a fração, qual o percentual da parte desse corpo aqui, ó, que vai estar fora da água e qual a parte que vai estar imersa. Então, ó, imergir é afundar.
emergir é sair da água. Perfeito? Então, nós vamos aprender, né, pelo menos teoricamente e matematicamente, depois, uma dicasinha bem fácil para a gente entender, de acordo com a densidade do corpo, qual é a porção dele que vai ficar submersa e qual é a porção que vai ficar fora da água. A gente vai contar uma historinha também sobre o Mar Morto, né, lá na frente, já falar um pouquinho sobre o Mar Morto, né, lá na Jordânia, o que esse Mar Morto aqui tem de especial aqui. E a gente vai, vou mostrar para vocês tanto um experimento, quanto também mostrar para vocês o porquê que esses submarinos têm a capacidade de controlar tanto a sua profundidade, quanto controlar se eles vão viajar uma parte submersa ou totalmente submerso. Como é que funciona esse princípio do submarino? E por que peixes, ósseos, têm bexiga natatória? O que essa bexiga natatória serve para eles? Qual o objetivo, né? Pensando em fisiologia de peixes, né? De peixes ósseos, o que a bexiga natatória favorece para eles? Qual é essa funcionalidade disso aí? Tá? Então, né, o nosso tópico aí, deixa eu ligar aqui rapidinho. Então, o nosso tópico aqui, galera, deixa eu colocar aqui colocar minha câmera aqui. Então, galera, o nosso tópico aqui é o quê? Hidrostática, show? Então, a gente está falando aqui de hidrostática, ó. Hidrostática. E esse é o nosso tópico, hidrostática. Aí eu pergunto para vocês, porra, será que hidrostática é importante, né? Vocês escolheram hidrostática ao invés de leis de Newton, então será que hidrostática é importante? Qual é a importância da hidrostática para o Enem, né? Então a gente precisa entender qual é a importância, né? E aí quando a gente pensa em hidrostática, fala assim, cara, vou vazar fora, né? Vou ficar nesse negócio não. Física tá difícil, vou meter o pé enquanto dá tempo, né? Vou contar uma história lá, né? Pô, vou falar que 2020 não foi bom pra gente, né? Teve corona, eu com medo do Covid, desanimei, desempolguei. Vou fazer particular mesmo, não vou para federal não, vou mexer com isso não. Então aí eu vou meter o pé enquanto é cedo, né? Vou vazar. Não, galera, a gente não pode fazer isso. Então quando eu penso em hidrostática, né, pensando exclusivamente em Enem, então, ó, meu tópico aqui, ó, é o quê? Enem. Tá? Enem. O que o Enem, né? Pensando em Enem, pensando aí de que ano? De 2009 até 2019, né? Pensando nessas datas aqui, ó. Então, o que eu tive aqui? De 2009 até 2019. Eu tive 13 provas. Foram 11 provas, primeira aplicação, mais duas provas, segunda aplicação. Então, nós tivemos aí duas provas, segunda aplicações. Perfeito? Duas provas, segunda aplicações. Uma prova, se eu não me engano, foi em relação ao Instituto Federal, acho que entrou na questão de impeachment da Dilma, não me lembro muito bem, e uma questão que teve um problema de chuvas em mais regiões do Brasil, aí não pôde se aplicar, e aí teve que aplicar em outro momento. Nós tivemos dois episódios de prova segunda aplicação para um grande número de pessoas. Então, nós tivemos 13 provas. Então, dessas 13 provas do Enem até agora, se eu fosse pensar assim, quantas questões de física já caíram de 2009 até agora? 178 questões. Então, se eu fosse fazer um livro de física do Enem, desde quando eu tenho TRI até agora, tem quantas questões? 178 questões. Dividindo 178 questões por 13 provas, eu tenho 14 questões por prova. Ô, Jonas, assim, mas não deveria ser 15? É porque tem questões que elas são tão interdisciplinares que a gente não consegue distinguir se elas são de física, de química ou às vezes até de biologia. Então, se vocês lembrarem a questão ano passado, uma questão da camada fosfolipídica, é uma questão que dá para resolver com conhecimento de biologia, mas também é uma questão que dá para resolver com conhecimento de química. A mesma coisa da física, tem questões que eu consigo resolver com conhecimentos da química e tem questões que eu consigo resolver com questões da física. Então, a gente fica meio na dúvida, vou colocar para quem? Então, aí, às vezes, né, as pessoas que fazem os dados, levantamento de dados, considerar isso aqui é mais química do que física.
Então, pensando nisso, nós temos 14 questões. Pensando em 14 questões, né, por prova, eu posso pensar o seguinte, cara, de mecânica. Então, vamos lá, ó, só em mecânica, tá? Que é o bicho-papão da galera. Pensando aqui, só em mecânica, quantas questões que nós teríamos aqui, ó? Só nesse cara aqui, ó. Só em mecânica. Quantas questões que eu teria? 64 questões. Sabe o que isso me dá? 36% da prova. 1/3 da prova é só mecânica. 5 questões por prova. 5 questões por prova de mecânica. E a mecânica, o que é a mecânica? A mecânica é a cinemática, que nós já concluímos. É a dinâmica, que nós vamos começar. É a hidrostática, que nós estamos começando hoje. E vamos terminar essa semana, mais tardar a semana que vem. Estática, também, que é um tópico bem pequenininho. Perfeito? Aí entra a gravitação universal, que entra também. E acabou. Isso é mecânica. Mas, tipo assim, caralho, Jonas, assim, então a mecânica, qual a parte mais importante? Então, é a cinemática? A parte mais importante da mecânica é a dinâmica. São as leis de Newton, aplicações das leis de Newton, tá? Energia. Então, se fosse pensar, energia é a parte mais importante do Enem. Então, se eu pensasse para vocês dessas 64 questões, sem dúvida alguma, dinâmica tem mais da metade. Leis de Newton, aplicações e energia. Tem mais da metade. Então, a parte mais importante. Aí você pode perguntar assim, por que você não começou, então, pela dinâmica, já que é a mais importante? Galera, como é que ele é mais importante? Vamos tentar ver tópicos que nós conseguimos trabalhar aqui, né, em EAD, à distância, e à medida que a gente for voltando, a gente vai vendo esses tópicos mais importantes aí. Então, assim, na minha concepção, a gente pode até deixar a dinâmica um pouquinho para depois. Então, a gente vê hidrostática, acabou a hidrostática, vamos ver estática, acabou a estática, aí sim, professor, o que nós temos? Vamos ver gravitação universal logo, né? Nesse mês de maio aí, vamos fechar a gravitação universal. E aí, voltando em junho, né, que nós vamos fazer? Porra, senta RIP em dinâmica. Que aí é presencial, matéria importante, né? Interessante ter esse contato visual, né? Eu poder observar para vocês se vocês realmente estão aprendendo o nosso tópico. Então, é uma estratégia, né, de eliminar conteúdos não tão importantes, mas que podem cair, e deixar esses conteúdos mais importantes para a gente estudar onde? Para a gente estudar presencialmente. Show? Galera, hidrostática, dessas 14 provas que nós tivemos, sabe quantas questões caíram? Somente 10. Então, quer dizer que não dá nem uma questão por prova. Olha quanto que dá aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei aqui pra gente aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. 0,8 questões. Como assim 0,8? Porque tem ano que cai, tem ano que não cai. Aí eu fiz a distribuição pra gente. Hidrostática caiu em 2010, 2011, 2013. Então, não caiu em 2009. Caiu em 2010, caiu em 2011, caiu em 2012. Você falou, porra, caramba, vai cair sempre. Em 2012, eu dava hidrostática pra caramba no pré, 2012. 2013, porra, dei também. 2014 não caiu. Mas eu dei assim mesmo. Aí 2015 não caiu. Eu falei, caralho, mas eu dei hidrostática assim mesmo. Aí 2016 eu dei, não caiu. 2017, dei também, não caiu. Aí quando eu tava desanimando de hidrostática, pum, 2018 caiu. Falei, caralho, agora fodeu. Então tem que dar. Aí 2019 eu dei hidrostática, massa pra caramba, o que aconteceu? Não caiu. Então é uma caixinha de surpresa, né? É como se fosse um Kinder Ovo, né? Você não sabe o que tem ali dentro. Mas quando você é criança, você compra o Kinder Ovo só pelo presente lá dentro, né? O chocolate é tão irrisório, chocolate você quer mais um brinquedinho, né? Então, pensando ali no Kinder Ovo, você não sei o que tem lá. Não sei o que tem lá. Eu não sei se vai cair hidrostático, mas não, vamos estudar. Galera, então aí, pensando aí, né? Olha só que o professor de vocês aí, ó, dei hidrostática pra galera e aí aconteceu o quê? Não caiu. Mas vai que esse ano cai, né? Vai que esse ano tá errado, né? Então vamos lá. Aí eu faço a pergunta. Então, hidrostática é importante? Perguntei pro Gabriel Barbosa, né? Nosso amigo Gabigol, né? O que ele falou pra gente aí, ó?
Ó, aqui ele falou, ó, é importante, temos que estudar, temos que ter paciência, fazer a nossa parte, que pode cair. Então, pensando em Gabigol aqui, ó, pode cair. Tá, beleza? Eu sei que vocês talvez não vão fazer só a prova do Enem, podem fazer também outras provas, beleza? Só para lembrar do Flamengo aí, que Flamengo, né? Eu tô com saudade do Flamengo, né? O Flamengo aí, ó. Meu coração bate um pouquinho mais forte aí pelo Flamengo. Beleza, galera? Vamos seguir então. Galera, eu dividi hidrostática nesses tópicos pra gente. Então, densidade, eu não consigo estudar hidrostática sem saber o que é densidade. Eu não consigo estudar hidrostática sem saber a diferença entre densidade e massa específica e qual é a semelhança entre elas. Não dá para fazer nada disso sem ter isso aí. Eu preciso também entender o que é pressão, para que eu possa entender pressão atmosférica, para que eu possa entender e aplicar a lei de Stevin. E para eu entender Pascal, eu preciso entender Stevin, senão eu não consigo entender Stevin. E depois, nós vamos por último lá para o Eipuch, teorema de Arquimedes, ou lei de Arquimedes, como queiram pronunciar. Depois eu vou atualizar aqui, eu vou colocar aqui, ó, teorema, que eu acho mais bonito. Perfeito, galera? Então aqui, vou clicar aqui, ó, vamos então para a nossa densidade. Esse slide eu não vou mandar para vocês ainda, porque eu não concluí. Ainda falta eu terminar ainda, alguns tópicos ainda, então assim que eu terminar eu mando para vocês. Primeira coisa que eu preciso saber de densidade, que densidade nada mais é do que uma razão. Toda vez que, gente, toda vez, até na matemática, né, vocês pegam alguns exercícios desse aqui, ó, aí o cara fala assim, professor, o que é razão, né? O que é isso aqui, ó? Sempre que você entender a palavra razão, você entende assim, ó, é uma coisa dividido por outra. Perfeito, é alguma coisa que nós temos aqui que eu vou dividir pela outra. Então, é um B dividido aqui, ó, vou colocar a perninha aqui, pelo A. Então, eu vou dividir uma coisa pela outra. Isso é a razão. Então, a razão entre quem, Jonaci? Vamos lá. Então, vamos pensar aqui, ó, a razão entre a massa dividido por quê? Pelo volume de uma determinada substância. Mas aqui que entra um problema. Por quê? Deixa eu apagar aqui. Aqui que entra um problema. Por que aqui entra um problema? Porque, professor, o que eu vou usar aqui de massa? Né? O que eu vou usar para massa? Grama ou quilograma? Volume, eu vou usar o quê? Então, nós temos que ter capacidade de diferenciar. Então, olha só, densidade aqui, galera, ó, densidade, esse cara aqui é uma razão entre a massa dividido pelo volume. Então, eu posso pensar que a minha densidade ela é inversamente proporcional ao volume. Então, quer dizer o seguinte, se meu volume aumenta, a minha densidade diminui. A gente pode, inclusive, relacionar com temperatura, né? O que a temperatura faz? A temperatura não aumenta a distância entre essas partículas? Então, o volume vai aumentar. Então, se meu volume aumentar, o que acontece com a densidade? Diminui. Agora, olha só, para o mesmo volume, o que acontece a minha relação entre densidade e massa? São diretamente proporcionais. Então, a gente pode pensar isso aqui, ó. Densidade é inversamente proporcional ao volume e densidade é diretamente proporcional à massa. Então, quer dizer que se eu tenho corpos de mesma massa, mas com volumes diferentes, o de maior volume tem menor densidade. Se eu tenho corpos de mesmo volume, mas de massas diferentes, o que ter maior massa vai ter maior densidade. Tá claro isso? Para eu saber se é diretamente, inversamente proporcional, quem tem maior, quem tem menor, eu tenho que travar uma grandeza. Eu tenho 3 grandezas, densidade, massa e volume. Então, eu travei a massa para a mesma massa, densidade e volume são inversamente proporcionais. Para o mesmo volume, densidade e massa são diretamente proporcionais. Isso nos ajuda a resolver questões teóricas. Massa? Então, vamos lá. Galera, nós temos 2 unidades medidas. Aqui que é importante. Vamos lá. Ó. Eu tenho 2 unidades medidas aqui. Ó. 2. Eu tenho que saber, galera, com maestria, como é que eu converto grama para quilograma e como é que eu converto quilograma para grama. Eu tenho que saber isso aí. E tem que saber assim, ó, muito rápido. Porque se eu não sei isso muito rápido, já era, perdi a questão. Eu tenho pouco tempo para resolver questões dessas. E aqui dica para vocês.
Se eu quero transformar gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000. Aí o cara fala, pô, professor, o que é multiplicar por 1000 aqui, ó? Multiplicar por 1000 nada mais é, gente, do que você fazer o seguinte, você multiplica, vou colocar aqui um pontinho aqui, ó. Multiplica por quem? Por 10 elevado ao cubo. Então, ó, vamos colocar aqui no cantinho que fica mais fácil para a gente, ó. Vou colocar, professor, a densidade da água ela é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Professor, quero transformar isso para quilograma. É só você multiplicar por 1000. Então, a densidade da água nada mais é do que 1000. Ó, 1 vezes 1000 é 1000. Então, 1000 quilogramas por metro cúbico. Show? Então, quer dizer que se eu quero transformar gramas por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, basta multiplicar por 1000, que acabou. Você pode colocar também 10 ao cubo. Também dá certo, é mais rápido também. Nos exercícios eu faço 10 ao cubo. Se eu quero fazer o contrário, é só dividir por 1000. Ou multiplicar por 10 elevado a menos 3. Perfeito? Ah, outra coisa importante também, que a gente não pode esquecer nos exercícios, que às vezes o que aparece para a gente lá? Vamos entender o que aparece lá para a gente. Professor, às vezes aparece assim, ó, mililitro. Aí eu não sei converter mililitro para centímetros cúbicos. Gente, mililitro é a mesma coisa que centímetros cúbicos. Então, falar gramas por ml ou grama por centímetro cúbico, eu estou falando a mesma coisa. Não muda nada. Tá legal? Galera, quando eu falo de densidade, eu estou caracterizando um corpo, não uma substância. Um corpo. Então, esse corpo, para mim, pode ser maciço ou pode ser um corpo oco. Tá claro isso para gente? Agora, essa é a grande diferença de massa específica para densidade. É que a massa específica é uma propriedade física, uma propriedade específica. Então, ela caracteriza uma substância. Então, quando eu quero calcular a massa específica de um corpo, que eu vou usar essa letra grega mi, eu tenho que caracterizar o volume desse corpo, mas desconsiderando a parte oca. Eu vou mostrar para vocês aqui no desenho. Então, olha a fórmula, não é a mesma? Massa sobre volume, mas o volume da parte que contém a massa. Eu desconsidero a parte oca. Já a densidade eu não desconsidero. Então, quando eu falo assim, qual que é a densidade do navio? Eu sei que o navio é feito de ferro. Então, tem a massa específica do ferro. Mas a densidade do navio considera todo o navio, inclusive o volume total, o volume, inclusive, da parte oca desse navio. Então, pensando aqui, olha essa esfera que eu fiz. Vamos considerar que essa esfera é maciça. Nesse exemplo dessa esfera, eu tenho o quê? Que a sua massa específica é igual à sua densidade. Por quê? A massa e o volume, esse corpo é maciço, então o volume dele vai ser o mesmo. Então, quer dizer que, considerando de massa específica e densidade, dá o mesmo valor. Agora, quando eu olho para essa outra esfera, vamos considerar que essa esfera está oca, se eu fosse usando a densidade, eu considero o volume total. Agora, usando a massa específica, eu vou ter que usar somente o volume da parte que contém matéria. A parte oca eu desconsidero. Então, o que nós temos nesse caso? Para um corpo oco, a massa específica vai ser sempre maior do que a sua densidade. Tranquilo para vocês? Para a gente, em nível médio, nós vamos considerar que esse corpo está sempre maciço. E ele é maciço, logo ele é incompreensível. Ele não vai se comprimir. Então, seu volume não vai alterar. Logo, para a gente a nível médio, para a gente, tá? A nível médio. Por fazer engenharia, química, física é outra história. Para a gente, a nível médio, nós vamos considerar sempre que a nossa massa específica é igual à nossa densidade. Então, se eu ver na fórmula, se eu posso colocar D, posso colocar Mi, vai dar tudo a mesma coisa, não muda nada para a gente. Então, a nível médio, para a gente, massa específica. Tem outro conceito de peso específico também, a gente nem usa isso a nível médio. Esquece isso aí. Segue. Tranquilo? Gente, nós vamos trabalhar agora com pressão.
uma definição importante para a gente agora é pressão. Pressão também, de novo, é uma razão, então eu vou dividir alguém por alguém, então eu vou dividir uma força. Lembrando aqui, ó, professor, você não deu ainda dinâmica, não, você não estudou ainda. Mas, ó, dinâmica, pensando lá, ó, força é dada em newtons. E a área é dada em quê? Metros quadrados. Então, quer dizer que quando eu vou calcular a pressão, a minha unidade de medida vai ser newton por metro quadrado. Newton para força, metro quadrado para área. Perfeito? Então, quer dizer que essa unidade de medida newton por metro quadrado é chamado de Pascal. Tá claro para vocês? Pascal. Então, Pascal ou newton por metro quadrado é a mesma coisa. Show? Já ensinei vocês a transformar centímetro quadrado em metro quadrado em centímetro quadrado. Dei essa aula presencial. Você tem anotado aí. Quem não tem, é só pegar o caderno da galera que anotou. Olha só, gente. Olha aqui do lado desse GIF aqui. Olha só esse GIF aqui, ó. Esse GIF aqui. Olha só o que esse cara tá fazendo. Ele tá colocando uma bola, essas bolas de aniversário aqui, ó, sobre um monte de prego e sobre isso ele coloca aqui como se fosse um dicionário. Cara, e por que que essa bola não está pocando? Porque a pressão, galera, ó, a pressão, ela é diretamente proporcional, tá aqui, ó, diretamente proporcional à força. Mas ela é inversamente proporcional à área. Então, quer dizer que se eu ampliar, teve até uma questão do Enem dessa, a gente vai fazer. Se eu ampliar a minha área para uma mesma força, a pressão diminui. Tem esse vídeo aqui, ó, vamos ver se vai rodar aí. Aumenta o volume, que costuma ficar com o volume baixo, a gente está pelo zoom aqui. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Aumenta o volume de vocês aí. Se ele vai rodar aqui. Aparecendo. Calma aí. Olha o cara aí. That was brilliant. You guys are wonderful. The serious bit. You all gotta go, Jason. Left or right. We'll come in the middle. Nice and quick, okay? When I say go. No. Yes, sir. It was a delightful time to take a photograph. It's the internet for that kind of thing, you pervert. Oh, it's cold. Don't try this at home, kids. It's stupid and it hurts. Okay, lads, nice and quick. Better nose number 2, please. Please mind my nose. Okay, I'll give you a very clear go. No close hands on the elbow. That's good. I'll give you a very clear go when I am ready. Audience, when I start counting, you guys join in, getting louder and louder and louder, hopefully to somewhere near 20 seconds. This is the Better Now Sandwich. I'm Spiky Will. Let's go for it. Hey, hey, hey! Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. It's a new record! Ow! Ladies and gentlemen, please go crazy for these guys! Folks, that's the end of the show. I'm Spiky Will. Please don't walk away like those. Então, galera, então vocês perceberam aí
né? Uma cama de prego, não sei se vocês já acompanharam isso e viram alguma situação. Aparece às vezes na TV, essas pessoas deitando. Outro dia apareceu na Globo lá, Fátima Bernardes deitando numa cama de prego. Então é muito comum essas atrações circenses, colocar pessoas aí para deitar nessa cama de prego. Não vai acontecer nada porque a pressão é inversamente proporcional à área. Então, se eu até brinco, né? Eu pegar meu indicador e pressionar aqui o meu deltoide, eu não vou conseguir perfurar o meu deltoide com o meu indicador. Mas, se ao mesmo tempo eu pegasse, por exemplo, uma seringa de uma agulha, eu conseguiria penetrar aqui. Por quê? Eu fiquei mais forte? Não, a força aplicada foi a mesma. Mas como a área do bicel da agulha é muito menor do que a área do meu indicador, automaticamente a pressão exercida pela agulha sobre o meu tecido epitelial vai ser muito maior, logo ele vai conseguir perfurar. Então não se esqueça que pressão é inversamente proporcional à área. Maior a área, menor pressão. Então, como eu coloquei vários pregos, a área de contato aumentou, consequentemente a pressão diminuiu, e isso fez com que os pregos não penetrassem o tecido epitelial daquele inglês ali maluco. Perfeito? Galera, tranquilo até aí? Como é que nós estamos aí? De boaça? Tranquilo? Não coloquei, não resolvi nada, né? Estou só explicando. Tá muito de boa, né? Então vamos lá, galera. Seguindo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pressão atmosférica, né? Já discuti um pouquinho o que é isso, quais são os fenômenos relacionados à pressão atmosférica. Vocês estão vendo aí à direita, nós temos aí, vocês já fizeram esse experimento, né, na feira de ciência de vocês? De pegar, por exemplo, uma vela, né, e aí coloca um prato com uma água com anilina, ou um copo, como ele está fazendo aí, e aí ele emborca essa garrafa aí, ou esse tubo de ensaio, ou essa proveta, ou uma garrafa dessas transparente mesmo sobre a vela. Essa vela ela vai continuar a queimar enquanto o oxigênio ainda for suficiente, né, para poder manter, porque para ter fogo você ter três coisas: calor, combustível e comburente. O comburente é o gás oxigênio. Perfeito? Então, a partir do momento que o oxigênio de dentro da garrafa ele é consumido, acaba-se o fogo da vela. Mas só que ao queimar o oxigênio da atmosfera dentro desse copo, o que vai acontecer? A pressão no interior desse copo se torna menor do que a pressão atmosférica. Logo, gente, a própria pressão atmosférica aqui, ó, a própria pressão atmosférica vai empurrar esse líquido para onde? Para dentro desse copo. Aí o líquido sobe. É assim que acontece com os canudinhos. E quem foi o primeiro cara a fazer isso? Foi esse cientista maluco aqui, ó, chamado Torricelli, né? Então, o que ele fez? Cara, ele pegou uma proveta de 1 metro, 100 centímetros de altura, né, de comprimento, pegar uns, sei lá, 100 centímetros, encheu isso de mercúrio. Encheu isso. Gente, a densidade do mercúrio é em torno de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Então, dependendo da área dessa proveta, ele estava segurando 13 quilos, 14 quilos, depende dessa área dessa proveta. Eu não sei que tamanho que era essa proveta. E aí, o que ele fez? Ele encheu isso com mercúrio, porque mercúrio é o único metal que a temperatura ambiente ele é líquido, então ele tem certeza que ali só tem mercúrio, porque não vai ter um ar, um gás ali de subir daquele mercúrio. Então ele fez esse experimento tentando medir qual é a pressão que a atmosfera, que nós estamos imersos em um fluido, né? Gás nitrogênio, oxigênio, metano, dióxido de carbono e outros constituintes da nossa atmosfera, nós estamos imersos, então ele exerce uma força sobre a gente. E ele queria medir essa força. Então ele fez um experimento. Eu tenho esse experimento dele aqui, galera. Ó. Eu vou clicar aqui. Vamos lá de novo para o YouTube para eu mostrar para vocês o experimento? Relaxa aí. Então, vamos lá. Para a gente dar só essa... Para eu não falar mais de hidrostática esse ano, para essa aula ficar bem dada, uma aula bem trabalhada, uma aula mostrando alguns experimentos, mostrando algumas coisas, para a gente não precisar voltar mais nesse assunto. Então, olha só, isso aqui é um experimento feito na universidade, curso de física. Os caras estão tentando reproduzir o experimento de Torricelli. Então, nós temos uma proveta com mercúrio pesada. Olha a força que o aluno está fazendo ali, o aluno mais o professor.
a força danada. Ali eles têm como se fosse um recipiente, reservatório de água. E ele ia fazer o seguinte, ó, de mercúrio, desculpa, cheio de mercúrio também, o reservatório. Aí ele vai virar, ó. Vai virar ali dentro. Aí ele pede... Tipo esse aquário que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, esse aquário que vocês estão vendo aqui, ó, tem aqui dentro mercúrio também, tá, gente? Mercúrio. Aí, olha só, o que ele vai esperar? Ele vai voltar. Esse mercúrio, ele vai descer. Ele vai descer. Mas olha só, deixa eu parar o vídeo aqui, para vocês poderem ter uma ideia. Ó. Vocês perceberam que ele não desceu todo, olha, ficou uma parte aqui dentro. Por que ele não desceu todo? Ele só vai descer até o momento que a pressão que essa coluna de mercúrio exerce embaixo da proveta, da parte aberta, for igual à pressão que a atmosfera exerce. A partir do momento que essas duas forças se igualarem, esse mercúrio para de descer. Esse mercúrio para de descer. E foi isso que aconteceu aqui no vídeo. Vamos voltar. Olha só, esse mercúrio parou de descer. Olha lá, ó. Olha, foi isso que Torricelli fez. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ele vai medir agora. Olha, ele vai medir. Olha o professor, mediu. E aí, a gente não vai ver ele fazer de novo, tá, gente? E aí, foi isso que Torricelli fez. Só que Torricelli fez isso a nível do mar. E ele percebeu, claro, né, depois de sucessivos experimentos, fez uma réplica, uma tréplica, ficou tentando até reproduzir isso, até que isso obtivesse um volume, uma altura igual em três experimentos consecutivos. E aí ele percebeu o seguinte, cara, que aquele mercúrio descia e ele tinha 1 metro, 100 centímetros, ele descia 24 centímetros. E ficava ainda, restava nessa proveta 76 centímetros de mercúrio. Então, quer dizer que ele disse que, poxa, se eu tinha 76 centímetros de mercúrio e esse mercúrio não descia mais, é porque a pressão atmosférica a nível do mar era equivalente à mesma pressão que aquela coluna de líquido exercia. Então, quer dizer que ele associou que a nível do mar nós estamos a uma pressão de 76 centímetros de mercúrio. Transformando isso em milímetros, se cada centímetro são 10 milímetros, então ele quis dizer que a nível do mar nós estamos submetidos a uma pressão atmosférica igual a 760 milímetros de mercúrio. Perfeito para a gente? Foi esse experimento que ele fez. Então, baseado no experimento de Torricelli, nós entendemos que a pressão atmosférica a nível do mar é igual a 760 milímetros de mercúrio, que é a mesma coisa que 1 atmosfera, ou 1 ATM, quando queiram falar, que é a mesma coisa que 1,013 vezes 10 elevado a 15 newtons por metro quadrado. Nada mais é do que eu estou falando de Pascal. Então, a gente pode resumir isso aí. A gente pode dizer a seguinte situação, galera. Ó. Então, eu posso dizer que 1 ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Eu vou riscar isso aqui, ó, vou colocar assim, ó, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, o que quer dizer, Jonaci? Então, quer dizer que, a nível do mar, a pressão atmosférica corresponde a quanto? Depende da unidade medida. Qual que é o padrão do SI? Pascal. Mas eu posso usar o quê? 760 milímetros de mercúrio ou 1 atmosfera. Na química, a gente usa ou um ou outro, volta e meia. Tá? Vamos seguir aí. Perfeito, galera? Tranquilo até aí? Galera, aí, claro que essa pressão atmosférica vai ser influenciada pela altitude. Então, a gente já pode aqui, ó, vou fechar aqui, ó. Tá vendo que a composição da minha atmosfera ela vai mudando, ó.
A troposfera é um, a estratosfera é outra, a mesosfera é outra, a termosfera. Então, a composição, à medida que eu vou aumentando a minha altitude, vou colocar aqui, ó, H de altitude, vai diminuindo a minha pressão. Então, quanto mais alto eu estou, menor será a minha pressão atmosférica. Então, eu posso dizer que a minha pressão atmosférica ela é inversamente proporcional à minha altitude. Fechado? Então, a minha pressão atmosférica ela é inversamente proporcional à minha altitude. Quanto mais alto eu estiver, menor será a minha pressão atmosférica. Perfeito? Não se esqueçam disso, tá? Galera, aí, vamos dar um exemplo. Pô, se eu pegasse um guri aqui, né? Aqui na crosta terrestre, aqui, a nossa troposfera aqui, ó. Nossa, bem pertinho aqui, ó, na crosta terrestre, a nível do mar. Será quanto que essa pressão atmosférica sobre a cabeça dela? Seria em torno de 100 mil newtons por metro quadrado. Então, quer dizer que se ela ocupasse uma área de 1 metro quadrado, nós teríamos aqui um peso de 100 newtons de ar sobre ela. Ou seja, transformando isso em quilograma, daria o quê? 10 mil quilogramas de ar até chegar ao vácuo. Aí falou assim, caralho, assim, por que essa pessoa então não é esmagada? Porque o nosso sistema corporal ele é adaptado nessa pressão. Então, a pressão do interior do meu organismo também se adapta à pressão atmosférica. Por exemplo, se eu fosse, por exemplo, para um outro planeta de pressão atmosférica menor, eu poderia ser o quê? Explodir? Fosse maior, eu seria o quê? Comprimido. Então, quer dizer que por isso que astronautas que vão para outro planeta, por exemplo, se eles forem, eles têm que usar aqueles trajes para manter o quê? A sua pressão, daquele traje a manter sua pressão constante, idêntica à pressão atmosférica. Isso seria um grande problema também para viver em outro planeta. Eu provavelmente vou para outro planeta, já que eu vou viver 283 anos, né, gente? Seguindo aqui. Deixa eu ver que horas é agora. Controla no horário aí, tá? Então, como eu disse para vocês, está vendo? A altitude, à medida que a minha altitude vai aumentando, a minha pressão atmosférica aqui tem milímetro, ó, vai diminuindo. Então, a 1 quilômetro de altura, né? A 1 quilômetro de altura, eu tenho uma pressão de 600 milímetros de mercúrio. 6 quilômetros de altura, 170. 8 quilômetros de altura, 120. 10 quilômetros de altura, 100 milímetros de mercúrio. Gente, tem nada de pressão lá. Se eu não estiver usando, né, um sistema de pressurização, tchau. Você já viu a questão de aviões? Né? Já viu aqueles filmes, aqueles aviões, eles são... Acontece algum processo lá, uma parte é perfurada e as pessoas são sugadas para fora? É porque no interior o avião ele é pressurizado, então a pressão lá dentro é maior do que a pressão lá fora. Então a pessoa é jogada para fora. Eu assim, caralho, Jonas, assim, pô, que doideira, doideira mesmo, cara, doideira. Aí vocês falam para mim, pô, como é que... Vocês já viram esse experimento aqui de pressão atmosférica? Eu vou mostrar para vocês aqui, só estou esperando carregar aqui. Vai carregar. Carregou. Vamos ver aqui. Olha aqui. Ó. Ele vai fazer o quê? De novo, a mesma ideia. Eu vou diminuir a quantidade de oxigênio lá dentro. Automaticamente. Eu vou diminuir a pressão atmosférica dentro dele. Olha lá. E ó. Olha o que aconteceu. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que amassou ele? A pressão atmosférica. A pressão atmosférica é extremamente poderosa. Ela tem uma força incrivelmente gigantesca, inimaginável para a gente. O problema é que, como eu disse para vocês, nosso organismo é adaptado a essa pressão, então nós não sentimos. Vou passar meu slide. Galera, questão do Enem, né? Teve uma questão do Enem falando sobre esse experimento, né? E aí eu pergunto para vocês, poxa, quando você vai tomar algum refrigerante, vai acabar a aula aqui de física, aqui, você vai falar assim, caralho, eu estou saco cheio dessa aula, doido para acabar logo isso aqui, não aguento mais. Como é que eu faço aqui para acabar essa aula, né? Para terminar logo isso aqui?
E aí eu pergunto para você o seguinte, aí, cara, eu sugo o líquido, a sucção que eu faço quando eu vou beber algum refrigerante de canudinho, algum suco de laranja de canudinho, como é que é o processo de sucção? O que eu estou fazendo? Na realidade, gente, você, ao beber alguma bebida com canudo, você não está sugando, não é um processo de sucção. O que você faz? Você retira o ar de dentro do canudo e no interior da sua boca. Automaticamente, você diminui a pressão no interior do canudo e dentro da sua boca. Como a pressão atmosférica vai ser maior do que dentro do canudo e interior da sua boca, ela vai empurrar esse líquido pelo canudo até a sua boca. Para provar que isso acontece, olha o experimento aqui. Então, olha só. Ele está com um canudinho ali. Olha lá. Então, ó, vou parar aqui o vídeo. Então, olha só, voltando só um pouquinho. Parando aqui. Opa. Então, você não está sugando o líquido. O que você está fazendo? Você está diminuindo a pressão no interior da sua boca, automaticamente diminuindo a pressão dentro do canudo e a pressão atmosférica está empurrando esse líquido pelo canudo para o interior da sua boca. Show? E aí, galera, vamos continuar aqui. Aí agora... Por que não é possível? Porque você não conseguiu criar um ambiente de menor pressão no interior da sua boca. E quando você estava sugando tanto o ar de dentro do canudo e no interior da sua boca, quanto estava sugando o ar da atmosfera. Então você teve dois ambientes com a mesma atmosférica. Logo, não vai ter movimento de fluido. Logo, você não vai conseguir beber. Perfeito, galera? Tranquilo pra gente aí? E aí? Até aí, o que vocês estão achando aí? Fala para mim aí. Fala aí o que vocês conseguiram entender até agora. Por favor. Estou aguardando aí a comunicação de vocês. Estou aguardando a comunicação de vocês. E aí, o que vocês acharam aí? Como é que nós estamos aí? Estão conseguindo entender? Tá difícil pra caramba. Tudo ok, até agora tá demais. É um total de 0% legal. Ah, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Fica tranquilo aí, galera. Nós vamos conseguir sim. Qual é o seu celular para ver a hora? Tá cedo ainda. Ó, vou mais 10 minutos aqui, tá, gente? Mais 10 minutinhos aqui. Suave. Acho que eu vou até 9h30. Ô, Daniel, eu não sei qual é a sua visão que você tem de hidrostática, cara. Ah, tá. Você acha chato, mas você não tem dificuldade, não, né? Cara, assim, eu acho legal resolver os cálculos de hidrostática. A gente vai resolver alguns cálculos mais à frente. Eu acho teoricamente interessante. Então, não somos, sei lá, não sou meio suspeito a dizer. Então, vamos lá. Galera, seguindo então, leia o teorema de Steve, o princípio de Steve, como vocês queiram falar. Fiquem à vontade aqui. Deixa eu compartilhar, voltar a compartilhar minha tela. Né, como vocês queiram. Então, olha lá. Esse teorema de Stevin, ou a lei de Stevin, né, ele é fundamental para a gente entender hidrostática, porque ele diz para a gente o seguinte, galera. Vamos resumir o que ele disse para a gente. Ele disse que a diferença entre as pressões de dois pontos em um fluido em equilíbrio, ou seja, hidrostática, esse fluido está em equilíbrio, é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades dos pontos. Professor, não entendi porra nenhuma o que isso quer dizer. Vou resumir isso para vocês em uma formulazinha aqui. Ó. Deixa eu colocar essa fórmula aqui. Ó. Ele está querendo dizer para a gente a seguinte situação. Que a pressão de um líquido é igual. Eu vou colocar assim, ó, Mi
gravidade vezes altura. Então, quer dizer que a pressão do líquido é unicamente dependente da sua densidade, da gravidade e da altura. Vocês estão percebendo que eu não usei volume? Então, para a gente, independe do volume. A densidade, a pressão exercida por um fluido, ela é única e exclusiva dependente da densidade desse fluido, da gravidade do local e da altura. Quando eu falo de altura, você entende como profundidade. Tá claro isso? Quando eu falo de altura, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Ah, professor, você está falando que eu tenho um lago aqui, ó. Então, aqui é um ponto, aqui é outro ponto. Um ponto aqui e um ponto B. Então, quando eu falo de altura, eu estou falando disso aqui. Então, ó, a altura que eu estou usando é esse cara aqui, ó. Então, da parte aberta até aqui. Que altura que eu estou aqui? Perfeito para vocês? Que altura que eu estou? Então, DH é essa altura até esse ponto A. Assim como até aqui também, ó, vai ser a altura do meu ponto B. Perfeito? Então, a altura para a gente aqui vai ser profundidade. Show? Então, galera, teve até uma questão do Enem bastante controvérsia. Por que eu tenho aqui, se vocês olharem aqui, por que esses jatos de água estão caindo em distâncias diferentes? Né? Ó, tá vendo? Ó, quanto mais embaixo, mais longe ele vai. Na realidade, é porque as pressões. Então, quanto mais profundo estiver, maior será a pressão exercida por esse fluido. Nós temos dois tipos de pressão. Nós chamamos de pressão relativa e pressão absoluta. Então, de um fluido. Então, vamos imaginar aqui, ó. Então, vocês concordam para a gente que a pressão total ou a pressão absoluta exercida por qualquer ponto. Ah, então, assim, eu quero calcular aqui a pressão nesse ponto A. Então, aqui, além desse fluido, se tivesse um mergulhador em A aqui, o que eu teria aqui? Vamos pensar aqui, então. O que eu teria aqui? Também teria as nossas pressão atmosférica. Então, minha pressão atmosférica está aqui. Então, quer dizer que a minha pressão atmosférica também está exercendo uma pressão sobre esse ponto A. Então, se eu fosse pensar aqui, ó, se eu fosse usar aqui, professor, eu quero calcular a pressão total ou absoluta no ponto A, o que eu teria que fazer? Pressão atmosférica mais quem? Mais a pressão até no ponto A, que seria a densidade desse fluido vezes a gravidade desse local, vezes, no caso, a altura A. Como essa minha pressão atmosférica aqui, galera, ó, quando a minha pressão atmosférica aqui tem que estar em newtons, newton por metro quadrado, essa minha densidade aqui tem que estar em quilograma por metros cúbicos, a minha gravidade em metros por segundo ao quadrado, e a minha altura em metros. Não está indo aqui. Vou fazer aqui com... Não está indo. Então aqui, ó, quilograma por metro cúbico, metros por segundo ao quadrado e aqui em metros. E aqui vai estar em Pascal. Aí a sua pressão total será em Newton por metro quadrado ou Pascal. Então preste atenção nas conversões. Tá? Se eu tivesse que calcular, se vocês perguntassem qual é a diferença de pressão, se chegasse assim, perguntasse qual a diferença de pressão entre esses dois pontos. Como os dois estariam sob a pressão atmosférica, eu não precisaria usar. Então, a pressão, a variação de pressão entre dois pontos quaisquer em um fluido, vai ser o quê? A massa específica desse fluido, que ou densidade, considera uma situação ideal, que a massa específica é igual à densidade, a gravidade local vezes a diferença de profundidade, ΔH. Está aqui embaixo. Aqui. Deixa eu apagar aqui embaixo aqui, para que vocês possam ver a fórmula aqui embaixo.
Show? Em consequência dessa lei de Stevens, aí deixa eu pegar desenhar uma parada aqui para a gente. Vou pegar uma linha aqui. E olha só, vou fazer uma linha aqui, ó. Então, fiz uma linha nesses recipientes aqui. E aí, intuitivamente, eu quero que vocês imaginem o seguinte. Deixa eu agora, vou escrever. Deixa eu fechar isso aqui. Aí, se eu pegasse aqui, Jonaci, vamos pegar aqui. Opa. Se eu pegasse aqui um ponto A, colocasse aqui um ponto B, colocasse aqui C, colocasse D, colocasse E, já que esses pontos estão todos a mesma altura, todos esses pontos têm a mesma pressão. Aí você fala assim, Jonaci, mas aqui não tem mais líquido? Não interessa o volume, interessa a sua altura, já que é o mesmo líquido. Então, eles estão à mesma altura, tem a mesma pressão. Então, a gente, nessa situação aqui, que a gente pode dizer aqui, então, que a pressão de A é igual à pressão em B, que é igual à pressão em C, que é igual à pressão em D, que é igual à pressão em E. Então, quer dizer que se estão à mesma altura, estão o mesmo fluido, isso aqui são os vasos comunicantes, eu tenho sempre a mesma pressão. Show? Tranquilo até aí? Massa, né? Então, aí agora a gente precisa, né, fazer alguns exercícios aí sobre isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui, parado aqui. Apaguei. Aí eu preciso ver se vocês conseguirem entender. Né? Eu preciso ver se vocês conseguirem entender essa parte da matéria aí, na parte matemática aí. Tá? Eu tenho 2 minutos ainda, até 9h30, né? Vamos até 9h30. Eu comecei, foi que hora? Foi 8h30, 1 hora de aula. Massa. Galera, vamos fazer só essa questãozinha aqui teórica. E aí depois, eu quero que nós vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua. Eu acho que amanhã a gente consegue ver Pascal e dar uma beliscada lá em Arquimedes. Eu queria terminar a hidrostática essa semana, mas acho que não vai dar. Então, já deixar para a semana que vem, né? Já que na quarta-feira a gente faz química ao invés de física. Então, vamos lá. Galera, olha a questão aqui. Acompanha comigo aqui a leitura aqui. Ó. Então, acompanha comigo a leitura aqui. O FMG. Um certo volume de água é colocado num tubo em U, aberto nas extremidades. Num dos ramos do tubo, adiciona-se um líquido de densidade menor do que a água, o qual não se mistura com ela. Então, são líquidos immiscíveis. Após o equilíbrio, a posição dos 2 líquidos, um tubo, está corretamente representada na figura. Então, a água é o transparente e o líquido immiscível, a água, é o que está corado de cinza. Galera, presta atenção. Lembra que nós discutimos que, segundo Stevens, a pressão de um fluido é dependente exclusivamente da sua densidade, da gravidade local e da profundidade que ele se encontra. Se eu tenho um líquido de densidade menor, ele fala lá, de densidade menor que a água, densidade menor que a água, vocês concordam que para uma mesma pressão, então vamos pensar, ó, eu tenho pressão em um fluido, é igual a pressão atmosférica, que ambos vão ser a mesma, né, mais a densidade desse fluido, a gravidade e a altura. Vocês concordam que para uma mesma pressão, a altura é inversamente proporcional à minha densidade? Como assim, Jonaci? Quer dizer que para eu manter a pressão iguais nos fluidos, eu preciso de uma altura maior para o líquido que tem densidade menor. Então, para que eu mantenha essa pressão constante, para que essa pressão nos fluidos seja constante, a minha massa específica, a minha densidade, é inversamente proporcional à altura. Então, quer dizer que o líquido mais alto tem que ter densidade menor. Então, vamos ver. Por eliminação,
Na letra B, eles estão à mesma altura. Então, isso não vai acontecer. Só ficaria na mesma altura nas partes abertas se eles tivessem a mesma densidade. No C, quem está mais alto é a água. Mentira, a água é mais densa do que o líquido. Ele falou no texto, então não pode ser C. Ah, professor, então pode ser D ou pode ser E. Tá, não pode ser D, porque quem está exercendo a pressão aqui? Eu estou falando na D, eu estou falando que é aqui, gente, ó. Se fosse a D, eu estava falando assim, gente, ó, a pressão daqui, que é só atmosférica, é igual a pressão disso aqui, tá errado? E na E, eu estou falando o seguinte, ó, eu estou falando que a pressão atmosférica é inclusive maior do que a pressão da água, que doideira, tá errado? Então, o que sobrou pra gente? Letra A. Então, olha só, gente, ó, vocês estão percebendo ó, que eu traçando aqui uma linha aqui, ó, eu estou dizendo que esse ponto aqui tem uma pressão igual a isso aqui. Ou, se vocês preferirem, eu estou falando assim o seguinte, ó, um ponto aqui tem igual a pressão aqui. Olha a quantidade de água que eu precisei ter. Vamos pensar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar um ponto ideal aqui pra gente. Então, nesse ponto aqui. Calma aí, que eu vou dar um jeito de tentar explicar isso para vocês um pouco mais fácil. Então, ó, analisa comigo, ó. Deixa eu apagar aqui e fazer um tracinho um pouco melhor. Opa! Vou voltar aqui. Deixa eu pegar uma linha. Então, olha só. Vou tracejar uma linha aqui. Então, estou falando que nesse ponto aqui e nesse ponto tem pressões iguais. Tá. Se tem pressões iguais, olha a quantidade do líquido menos denso que eu precisei ter para comparar com essa altura aqui de água. Tá vendo que a altura, a coluna de água é menor do que a coluna do líquido? Tá vendo que eu estou provando para a gente que a densidade é inversamente proporcional à altura. Então, se eu colocar em tubo em vasos comunicantes, memorizem isso, encerrar nossa aula. Então, Junassi, eu tenho um vaso comunicante. Coloquei 2 líquidos immiscíveis, ou um líquido e um gás. Qual é a coluna que vai ficar mais alta? A coluna que contém o líquido de menor densidade. Tranquilo? Fechamos aí. Alguma pergunta aí para a gente encerrar o nosso bate-papo aí? Tem alguma pergunta até aí? Ó, amanhã, parte matemática de Steven e comecemos com Pascal. Tá? Então amanhã a gente faz duas questões matemáticas aqui, ó. Tem 2 questões matemáticas de Steven, teorema de Pascal, questões matemáticas de Pascal. Galera, e aí? Fala para mim aí, como é que vocês estão aí? Tranquilo até aí? Não, foi de boa, né? De boaça, né? Muito tranquilo. Show? Vamos fechar então? Eu vou encerrar aqui o bate-papo, né? Tem alguma dúvida aqui com a pergunta aqui? Vamos encerrar o nosso bate-papo. Amanhã, então, a gente resolve a parte matemática de Steven, explica Pascal, resolve questões de matemática de Pascal, e aí nós iremos, né, para depois, fica faltando só empuxo, a gente deixa para a próxima semana, trabalhar só em empuxo, e a gente encerra hidrostática. Beleza? Então, galera, vou encerrar aí, um abraço para vocês, e até amanhã, se Deus quiser.